Bom, em meio às investigações da Polícia Federal sobre o esquema de fraudes do INSS, o filho do presidente Lula deixou o Brasil e seguiu para Madrid, onde reside desde o ano passado. Fábio Luiz Lula da Silva é citado em apurações que investigam a atuação do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como operador de desvios contra aposentados e pensionistas. Segundo o depoimento de um ex-auxiliar do lobista, o filho do presidente teria recebido 25 milhões de reais e também uma mesada de 300 mil reais. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou que as investigações estão em andamento. Documentos apontam que Lulinha e o careca do INSS viajaram juntos para Portugal num voo junto com o lobista. Marcília, é fato que o Lulinha ainda não foi formalmente, não é formalmente investigado aí nesse caso da fraude bilionária, a gente está falando aí da ordem de 6 bilhões envolvendo fraudes aí no INSS, mas talvez por precaução não seria o caso de pedir para que ele ficasse no Brasil eventualmente para depoimentos, para ser ouvido, já que o nome dele foi citado sim durante as investigações da Polícia Federal? Sem dúvida, uma pessoa que está sendo, veja só, o Lulinha, ele está sendo investigado por tráfico de influência, está sendo investigado por lavagem de dinheiro, está sendo acusado de ser sócio oculto do careca do INSS, que agora é uma das pessoas, enfim, que mais parece corruptas do planeta. Então, tudo que é corrupção, de alguma forma, passa ou passou pelo careca do INSS, recebia uma mesada, um mensalão de 300 mil reais mensais, viajava com o careca para cima e para baixo, pegava voo executivo, ia para a Espanha, dormia no hotel. Olha, a relação do Lulinha com o careca é tão próxima, né, que ou eles eram sócios, ou, enfim, sei lá, se não tinham, é melhor ele se defender dizendo que eles tinham lá um romance, porque se não for isso, não tem como escapar dessa sociedade que, vamos dizer, embora aqui a gente esteja chamando de sociedade para coisa lícita. Para coisa ilícita, o nome é comparsa, não sócio. Então, a relação do Lulinha com o careca era já suficiente, ou mais do que suficiente, para fazer com que, no mínimo, ele permanecesse aqui. A gente está falando de um país que agora, no Natal, na semana de Natal e de Ano Novo, 43 réus do dia 8, presos com tornozeleira eletrônica, há uma suspeita de que eles saíram de casa, de que eles foram, sei lá, às vezes visitar a família ou algo assim, e o Moraes, na sua fúria, já mandou investigar todo mundo, decretar prisão imediata se eles não se explicarem, e etc, etc. Mas o Lulinha não, com todo esse currículo, vamos dizer assim, para não chamar isso de folha corrida, ele simplesmente foi embora do país e, segundo consta, ficará por lá um bom tempo, não tem previsão nenhuma de volta. Então a gente não pode dizer que ele fugiu tecnicamente, mas é no mínimo incriminador que uma pessoa nesse contexto saia do país sem qualquer perspectiva de retorno. Só faltava ir no avião da FAB. Eu acho que para completar a história só faltava essa. E o Lula, que disse que o seu filho, se estivesse envolvido em algo, deveria ser investigado, eu quero ver qual é a resposta do Lula a isso. Acho que se apertarem o Lula, ele vai em algum momento dizer que o filho era de um amigo ou que o filho era do Bolsonaro. Bom, e ainda sobre esse caso, o advogado Jeffrey Schichini protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de prisão preventiva contra o Lulinha, o filho do presidente Lula. O requerimento foi distribuído ao ministro André Mendonça. Schichini gravou um vídeo explicando a motivação do pedido. Vamos acompanhar um trecho. Todo mundo sabe que Lulinha está atolado até o pescoço nessa fraude do INSS. Diariamente são escândalos envolvendo o seu nome, como mesada do careca do INSS. E ele passou o 2025 inteiro fora do Brasil, na Espanha. Retornou agora, no fim do ano, às festividades ao Brasil, não se colocou à disposição da justiça e agora as notícias dão conta que ele está de novo saindo do Brasil. Então, para assegurar a aplicação da lei penal, para que ele não se furte de responsabilização, para que não se evada do Brasil, acabo de, nos termos do artigo 312, 313 do Código de Processo Penal, pedir sua imediata
prisão preventiva. Lulinha tem que ser imediatamente preso preventivamente para que não se furte a aplicação da lei penal brasileira. Ele já tem moradia fixa fora do Brasil. Se ele conseguir fugir do Brasil, não será responsabilizado por esses crimes gravíssimos que há indícios sólidos de que está envolvido. Pois é, Ana, não dá para dizer que o Lulinha fugiu do Brasil, até porque não tem pedido de prisão preventiva contra ele, mas ele poderia aí ter se colocado à disposição da Justiça para esclarecimentos. A gente lembra que a CPMI do INSS tentou convocá-lo, mas ele foi blindado ali pela base governista no fim do ano passado. O que é um movimento que nós temos visto desde da CPI da Covid, por exemplo, Paula, como o Carlos Gabas, por exemplo, foi blindado do consórcio Nordeste, ele tinha muito para explicar para o Brasil e foi blindado. Então, nós sabemos que o sistema, nesse caso, o consórcio, né, executivo, Judiciário, Supremo Tribunal Federal, porque por muito menos, mas muito menos, passaportes foram apreendidos. Não, o senhor vai ficar aqui, não, a senhora vai ficar aqui. Nós tivemos o passaporte de uma brasileira e americana, o passaporte brasileiro foi apreendido, ela conseguiu voltar para os Estados Unidos, a Flávia Magalhães, porque ela é americana. E por que o passaporte foi apreendido? Por um comentário dela, por uma opinião em uma rede social. Ou seja, por muito menos, passaportes foram apreendidos, diligências foram colocadas em ação, em prática. E agora não tem nada para ver aqui, Banco Master também não tem nada para ver aqui, filho do Lula também nada para ver aqui. Até vendo o doutor Chiquini falar, há muita coisa ainda, ele que é um dos advogados do Felipe Martins, o próprio Alexandre de Moraes ainda não se manifestou sobre o LinkedIn, dizendo que o Felipe Martins não entrou no LinkedIn na data que foi usada como desculpa para prender Felipe Martins. Ou seja, muita coisa acontecendo que deveria voltar aos trilhos, como a gente fala lá em Minas, mas é o que o professor Marcília disse desde ontem. Qualquer boneco de posto, acho que é mais útil para alguns, né, no lugar de alguns políticos e de membros do Judiciário da Suprema Corte, porque eles não estão fazendo o seu trabalho. Não haverá investigação, vamos falar assim a verdade, nua e crua, não haverá investigação sobre o filho do Lula em nenhum esquema. Vai sair uma notinha aqui, averigou, questionou, e ele sairá livre, leve e solto para entrar e sair do Brasil, e nada vai acontecer com o filho do Lula. Nada. Até lembramos agora daquela imagem, na semana passada comentamos aqui do o Marco Aurélio, advogado Marco Aurélio, que foi advogado do Lulinha, conversando ao pé do ouvido com quem? Com Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal. A gente vai resgatar essa imagem na quinta-feira passada, naquele evento do 8 de janeiro, Marcília. Exatamente. Andrei Rodrigues, aliás, que era um dos cotados para o Ministério da Justiça, só para a gente lembrar que as coisas sempre podem ser piores do que são. E isso mostra, é interessante esse fato, né, dessa conversa ao pé do ouvido, né, aliás, entre o Marco Aurélio, que é um coordenador daquele grupo Prerrogativas, que não defende prerrogativas de ninguém, mas conversando ali ao pé do ouvido com Andrei Rodrigues e pedindo a ele investigação sobre vazamentos, justamente que poderiam comprometer o Lulinha, que é amigo, né, do Marco Aurélio, desse advogado. Então, quer dizer, esse fato novo, né, esse advogado conversando ao pé do ouvido, ele revela que alguma coisa provavelmente estava chegando
chegando próxima do Lulinha. O Lulinha, ele não se escafedeu à toa, ele sabia muito bem do time. Veja, se o Marco Aurélio estava conversando com o diretor da Polícia Federal, é porque claramente sigilo ali não havia. Sigilo só há para nós, mas entre eles ali, sigilo nenhum havia. Provável que as investigações sobre o Lulinha avançaram ou estavam próximas de alguma medida, ou alguém chegou e falou, tá ficando difícil não fazer nada contra o Lulinha, a gente não está conseguindo segurar, é melhor ele sair fora do país, e parece que foi exatamente isso que aconteceu. Diga, Augusto. Olha, essa turma aí, falando em voz alta, eles são capazes de dizer coisas aí que dão cadeia. Quando eles põem a mão na boca, imagine o que eles não estão tratando. Eles são tão ingênuos nesse sentido, é o cara que se acha condenado à eterna impunidade, né? Que eles nem isso percebem. É uma prova visual do crime. Por que eu vou esconder o que eu estou falando se eu não estou falando alguma coisa que, no caso deles, né, estamos tratando aí de criminosos já militantes ou em potencial da cadeia. Mas eles ficam ali. E o que eu acho do filho do Lula é o seguinte: eu lamento profundamente que tenha deixado de ser contravenção aquele negócio da vadiagem. A vadiagem resolvia muito problema. Eu me lembro que quando o Collor saiu e ninguém prendia, eu comecei uma campanha dizendo, olha, é a solução ao Capone. Não dá para prender pelos que ele matou, pega aí por ter lesado o fisco. Foi o que fez a polícia americana. Aqui no Brasil, se você tivesse a lei da vadiagem, que era aquela, né, ter bom estado físico e visivelmente não fazer nada, ele mora de graça é uma imobiliária que é a única que trabalha sem escritura. É a imobiliária do Ricardo Teixeira, sogro do ministro Zanin. O Ricardo Teixeira, ele acomodou já o Lula, a família do Lula, né? E agora ele é o hospedeiro do nosso Lulinha. Ele não trabalha, ele não faz nada. Ele há algum tempo aparecia num bar em Pinheiros na sexta-feira, cheio de mulheres da vida, como se diz em Taguaritinga. Então, como pagava a conta, então não se sabe com que dinheiro. Então dava uma bela vadiagem, que é um exemplo. É um exemplo, né? A lei aplicada ao Al Capone foi mais severa. Mas alguns dias de cadeia acho que seriam extremamente didáticos para um cara que nunca trabalhou e é milionário.